Olá pessoal, bem-vindos ao canal Espiritualidade e Vida. Esse é um canal espírita, com conteúdo exclusivamente espírita, e nós temos duas séries aqui nesse canal. Toda semana, 2 episódios novos, um para cada das séries, é postado no canal. E uma dessas séries é o Estudando o Evangelho de João à luz da doutrina espírita. Toda semana episódio novo, toda semana nós estamos analisando um aspecto aqui. Vamos seguir capítulo a capítulo, versículo a versículo, o Evangelho de João inteiro. Você não pode perder, mas é importante você dar uma contribuição. Simples. Sabe qual que é a contribuição? Compartilhar esse vídeo, dar o seu like, fazer comentário. Se você não participa, você não ajuda na divulgação. Nós produzimos o conteúdo, mas precisamos da sua participação ativa, comprometida, divulgando a mensagem, para que a gente possa espalhar o conteúdo da doutrina espírita para o máximo possível de corações que estão precisando de esclarecimento e consolação. Combinado? Então eu conto com a sua participação ativa para a gente divulgar esse conteúdo. Vamos lá, Evangelho de João. No episódio passado, o que nós comentamos? Comentamos sobre o histórico da palavra verbo. O logos, que é traduzido por verbo, palavra, e estudamos desde Gênesis, diversas passagens do Velho Testamento, como que essa palavra, como que esse vocábulo foi mudando o significado, foi se tornando cada vez mais personificado, até que João, aproveitando essa tendência da literatura hebraica, tendência de séculos, de vários séculos, João fechou dizendo o seguinte: a palavra, o verbo é Jesus, é o Cristo de Deus, o agente executor da vontade divina, o Espírito que formou o planeta Terra, o co-criador em plano maior, que age sob as ordens do Todo-Poderoso, dirigindo a nossa evolução. Foi isso que nós estudamos. Hoje, nós vamos entrar num outro aspecto aqui, que está no versículo 4. Então, vou ler versículo 1, 2 e 3 para a gente revisar. O Evangelho de João diz assim: no princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Já estudamos cada um desses detalhes nos episódios anteriores. Vale a pena você assistir, se você está chegando agora, assistir os episódios anteriores para você tomar aí o rumo da conversa. Ele estava no princípio junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada que se encontra feito se faria. Aqui encerra o versículo 3. Já comentamos sobre isso. Co-criadores em plano maior, de acordo com a Revista Espírita, fevereiro de 1868, os co-criadores em plano maior, ou os Cristos, são agentes executores da vontade divina. Deus age, Deus cria por intermédio desses espíritos chegados ao mais alto grau da escala dos espíritos puros. Já comentamos sobre isso. Hoje nós vamos para o versículo 4. Olha que interessante. João Evangelista diz assim: nele, no Verbo, havia vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha na treva, e a treva não a
aprisiona, a treva não consegue reter, aprisionar, prender essa luz. Está falando de Jesus, né? A luz dos homens. Mas, de onde João tirou esse assunto de luz? De onde? Nós estamos aqui no primeiro capítulo do Evangelho de João. E nós já comentamos o quanto esse primeiro capítulo do Evangelho de João é parecido com o primeiro capítulo do livro Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco mosaico, o primeiro livro da Torá. Já comentamos sobre isso. Há um detalhe no capítulo 1 do livro Gênesis que merece toda a nossa atenção. Que detalhe é esse? Abre aí o capítulo 1 do livro Gênesis, você vai perceber uma coisa. O sol, a lua, as estrelas, ou seja, tudo aquilo que gera luz, somente foi criado no quarto dia. Exato, confere aí para você ver. Só foi criado no quarto dia. E não precisa nem você pensar em lâmpada elétrica, fogueira, nada disso. Por quê? Porque o ser humano não tinha sido criado ainda. O ser humano foi criado apenas no sexto dia. Então não adianta você pensar em fogueira, lâmpada elétrica, nada disso. Não tinha luz do sol, não tinha luz da lua, não tinha luz das estrelas. No entanto, no início, no primeiro dia, Deus disse: haja luz, e houve luz. Que luz é essa? Não tinha sol, não tinha lua, não tinha estrelas, não tinha ser humano. Que luz é essa? Que luz é essa? E terminou o primeiro dia. Mais um detalhe. E aqui é uma curiosidade. Você não tem sol, você não tem lua. Como que você está contando o dia? Porque as pessoas leem essa passagem e acreditam que se trata de dia de 24 horas, mas não tinha sol ainda, como é que tem dia? O dia não é a Terra girando em torno do próprio eixo em relação ao Sol, à luz do Sol? A Terra está girando em relação à luz do Sol. Não gera um dia, noite? Não tinha Sol. Como é que você contou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, se o Sol só foi criado no quarto dia? Veja. É claro que o texto é simbólico, é por isso que nós estamos dizendo aqui. Precisamos extrair o espírito da letra. O texto é simbólico, é uma metáfora. E o João, é óbvio que João Evangelista sabia disso. Ele era hebreu, ele foi criado estudando os textos da Bíblia hebraica, ele foi criado na tradição hebraica. Ele estava acostumado com esse simbolismo. Esse simbolismo era natural para ele. Para a mentalidade dele, isso é uma coisa natural, comum. Muito comum. Então, João Evangelista, por estar acostumado com esse simbolismo, ele logo notou isso. Disse Deus: haja luz, no primeiro dia. E criou Deus o sol, a lua, os luminares, as estrelas. Só no quarto dia. Que luz foi essa? Que foi criada no primeiro. Que luz é essa? Bom, vamos examinar o quarto dia da criação. Eu quero que você imagine agora o sol. As funções do sol
para nós que moramos aqui no planeta Terra. Bom, é bem intuitivo, não é? O Sol aquece a Terra. Então, essa luz que o Sol emana, ela não apenas ilumina, mas ela traz calor, no mínimo calor. Então, os dias são iluminados, porque a luz do Sol ilumina, por isso que é dia, daí a diferença entre dia e noite. Então, durante o dia, a luz do Sol ilumina aquela faixa do planeta, aquela faixa do território do planeta, que está exposto para o Sol, e aquece aquela faixa de território. Faz sentido isso? Mas não é só isso. Tem outros raios, tem outras coisas que o Sol fornece. Essa luz, como é energia, fóton, essa luz é captada pelas plantas. E é através dessa luz que as plantas realizam a fotossíntese. E a planta é alimento primário. Todas as outras espécies dependem das plantas para sobreviver. Então, indiretamente, se não tem luz do Sol, não tem fotossíntese, não tem planta, os seres vivos, a maior parte deles, morrem. Vida. Então a luz traz vida. Por isso que João está aqui no versículo 4 falando de luz e vida. Vida, luz. Faz sentido? Outro detalhe. Além da luz da fotossíntese das plantas, que são alimento para várias espécies, alimento primário de várias espécies, a luz também traz calor. Sem esse calor, os seres vivos morrem congelados. Faz sentido isso? Por quê? Porque o espaço sideral é muito frio. Naquelas regiões do espaço onde não tem estrelas, sóis, é frio, é muito frio. São temperaturas muito abaixo de zero. É um gelo. É muito frio. Não é possível a vida. Então, para que haja vida, eu preciso desse sol fornecendo luz e calor. Luz, vida. Entendeu? Outra coisa, à noite, a Terra girou, uma outra faixa do território está exposta agora à luz do Sol, e aquela faixa que antes estava exposta à luz do Sol, agora está exposta a outra região do universo. E aí, faz-se noite. Mas nós temos a Lua, que reflete a luz do Sol, que polariza a luz do Sol. Então, a Lua transmite de maneira mais branda a luz. Luz também. Tem recursos também. E as plantas, os seres vivos, vão receber essa luz lunar e dependem dela para a sobrevivência. Outro detalhe, quando nós temos a luz da Lua, fica um pouco mais claro, porque a Lua ilumina. Além disso, a luz dos outros astros, das estrelas. E aqui tem um detalhe. A luz das estrelas também ajuda a iluminar a noite. Por isso que uma noite nublada, cheia de nuvem, fica muito escuro. Você não consegue ver nada. Não tem muita luz. Quando o céu está limpo, aquela noite estrelada, as estrelas também iluminam. Mas tem um detalhe nas estrelas. Na Lua, tem um detalhe. As estrelas servem de referência geográfica. As estrelas nos guiam. Sim.
Porque existem estrelas que ficam fixas. Mesmo com a movimentação do planeta, não muda. Então elas servem de referência, de moldura. E a navegação humana, todo o deslocamento humano antes era feito com base nas estrelas. A luz, além de trazer vida, além de iluminar, ela também orienta, ela também guia, serve de referência. Percebeu? Tudo isso a luz faz. Não é bem intuitivo? Faz sentido isso? Eu não estou falando de coisas bem simples, bem intuitivas. Eu estou te falando sobre sol, lua, estrelas. É bem simples isso. Isso é bem intuitivo. E isso é assim há bilhões de anos. Se você pensar na espécie humana, no Homo sapiens, 30 mil anos atrás, ele é aquecido pela luz dos corpos celestes, ele é iluminado pela luz dos corpos celestes e ele é guiado por essa luz dos corpos celestes. Mas me explica uma coisa. Se o Sol, a Lua e as estrelas, na parábola, porque isso é uma parábola, hein? Não vai interpretar o pé da letra, pelo amor de Deus. Isso é uma parábola, é um simbolismo. Se nessa parábola da criação, se nesse simbolismo da criação, o Sol, a Lua e as estrelas foram criadas no quarto dia, que luz é essa que foi criada no primeiro? No primeiro dia. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Sabe o que o João Evangelista fala? Sabe que luz é essa? Eu vou citar uma música do Roberto Carlos. Essa luz, é claro que é Jesus. É Jesus. Olha o que o João está dizendo. Essa luz, olha, nele, no verbo, havia vida. E a vida era a luz dos homens. Vida, luz. Nós sabemos como é que a vida está ligada à luz. Fotossíntese. E a luz brilha na treva. E a treva não a retém, não a aprisiona. A luz é o Cristo. Por quê? Por quê? João Evangelista está afirmando aqui no versículo 4 e 5 do capítulo 1 do Evangelho de João que Jesus é essa luz. Agora vamos entender isso. O Cristo, que é um espírito puro, chegado ao mais alto grau da escala dos espíritos puros, ele é um co-criador em plano maior. Por intermédio dele, a terra foi formada. Deus, o Todo-Poderoso, entregou a ele a responsabilidade de executar o plano de criar a terra. Olha a grandeza disso. Mas a evolução de Jesus é tamanha, a evolução de Jesus é tão assustadora que ele é um modelo para todos que estão na Terra. Todos os seres que estão em evolução na Terra estão caminhando para Jesus. Ele é o modelo. Então ele é a luz que guia todos. Faz sentido isso? Todos os seres que estão evoluindo têm uma meta, têm um objetivo, chegar nesse auge de evolução que é o Cristo. Ele é o auge da evolução. Ele é o máximo, como diz Kardec no comentário da questão 625. Kardec tem um comentário lá que é precioso. Ele diz assim: para a humanidade terrena,
Jesus constitui o modelo da perfeição a que podemos aspirar. Pensa em perfeição. Quando você pensar em perfeição em qualquer área, em matemática, em física, em biologia, em amor, em perdão, em paciência, em disciplina, em esporte, em música, qualquer área, qualquer. Jesus é o auge da perfeição que nós, aqui da Terra, podemos conceber. Então ele é a luz. É ele que ilumina. Ele é o sol. É ele que atrai. Ele que ilumina. Mas qual a outra função da luz? Guiar. Quem é o guia da humanidade? Quem é o guia? Jesus. A luz das estrelas, da lua e do sol não guiam? Guiam. Mas ele também não dá vida? Claro, dá vida. Então, de Jesus partem orientações, intuições e energias. Presta atenção nisso. De Jesus partem energias que sustentam todo o planeta Terra e todos os seres que aqui evoluem, incluindo nós. Isso é maravilhoso. Como que João Evangelista fez essa conexão? Então, João Evangelista foi lá no capítulo 1 de Gênesis, Gênesis de Moisés, no primeiro dia, onde está dito: haja luz, e disse Deus, haja luz. João Evangelista leu o quarto dia que foi criado o sol, a lua e as estrelas, e disse: ora, essa luz aqui não é a mesma do sol, da lua e das estrelas, essa luz é outra. Essa luz, é claro, que é Jesus. É o Cristo, nosso modelo e guia. Isso é maravilhoso, porque mostra o papel que Jesus ocupa na evolução biológica. Biológica? Claro! Quem formou o planeta não foi ele? Não é ele que está dirigindo a Terra? Desde quando a Terra é formada, a Terra não está sendo conduzida por ele? A evolução biológica está sendo conduzida por ele. A evolução espiritual também. Então, ele é a luz do mundo. A luz do mundo é ele. Então aqui a gente já fica assim com o coração, né? Pensando na grandeza de Jesus, na grandeza desse Espírito que dirige a evolução planetária em todos os sentidos. Então Jesus sabe tudo de biologia, tudo de matemática, tudo de física, tudo, porque ele não formou o planeta. Como é que ele criaria o planeta? Qual criaria, né? Como é que ele formaria o planeta se ele não soubesse isso? Tudo que você faz na sua vida, tudo que você aprende, Jesus já sabe. Tudo. Pensa nisso. Ele é a luz do mundo. Gostou? Gostou desse aspecto maravilhoso aqui do Evangelho de João? Então, dá a sua curtida. Né? Vamos ser proativos? Dá a sua curtida. Compartilha esse vídeo, né? Vamos divulgar para que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento, a essa informação. Combinado? Posso contar com você? Então, combinado. E até o próximo episódio de Estudando o Evangelho de João à luz da doutrina espírita. Eu aguardo você.